Bem-vindo, meus amigos, a mais um encontro dos estudos da série psicológica Joana de Ângeles. Hoje estaremos trabalhando o capítulo 8 do Homem Integral, o Homem Perante a Consciência. Conosco aqui mais uma vez a Guadalupe Amaral e a Marluce Reis, que vão cooperar conosco em favor da reflexão desse capítulo. E é um capítulo interessante, né? Porque, de certa maneira, a Joana começa a se ocupar de temas bastante centrais e gerais, do ponto de vista não só espiritual, mas psicológico, né? A questão da consciência, que é um conceito extremamente complexo, né? O que é a consciência, né? É uma questão que a psicologia e a filosofia da mente se debruça sobre esse conceito, né? Existe nível de consciência, existe consciência dentro do inconsciente, existe uma consciência egóica, uma consciência do self, existe uma consciência nos animais, existe uma consciência cognoscente e reflexiva. Então, por essas questões que eu estou trazendo, a gente vê o quanto é um tema extremamente difícil, complexo, porque é um conceito que tem vários entendimentos, visto de várias perspectivas. E ela vai começar a abordar o tema da consciência, e junto com isso, né, ela começa, de certa maneira, a trazer, então, esse despertar do espírito, que vai além da consciência egóica para uma consciência de si em favor de uma visão mais profunda e mais plena da sua realidade espiritual. E aí ela vai, de certa maneira, começando, né, a trazer elementos que depois, em demais obras da série psicológica, ela vai aprofundar. Então, a noção de arquétipo já está aqui, a ideia de ego e de consciência a partir da perspectiva egóica já está aqui. E aí a gente vê essa característica da benfeitora, que é muito parecida com a escrita do Jung, que é uma escrita circular, né? A Joana ela vai se ocupar de um tema, mas depois ela vai voltar esse tema nessa circularidade, né, do pensamento que ela vai trazendo, e na medida que ela retoma esses conceitos, ela vai agregando novos elementos e vai aprofundando, ampliando a sua percepção e o seu entendimento para dimensões mais profundas da realidade espiritual. Então, de certa forma, esse tema da consciência, esse tema do ego, esse tema do arquétipo, a gente não vai esgotar hoje, não se quer esgotar hoje, mas a gente vai acompanhar o pensamento da benfeitora e a gente vai retomar, com certeza, em vários momentos da obra dela, podendo daí trabalhar ângulos diferentes desses elementos que ela vai apresentar aqui, porque ela vai justamente agregando novas percepções, novos elementos no aprofundamento do tema. Tá bom? Então, dando um start aí no nosso trabalho de pensar, né, esses temas importantes, como é que vocês percebem esse primeiro item do capítulo, que é o nascimento da consciência, né? Quando ela traz a ideia, né, do nascimento da consciência, como é que vocês compreendem isso a partir da proposta dela? Eu achei bastante interessante a Joana de Ângeles começar a colocar essa perda do mito, né? Do mito central. Ela traz a ideia do mito central que permeia as civilizações, né? E aí ela diz assim que no estado atual da sociedade existe a carência de um mito predominante, né? Que aglutine as mentes. E aí o que acarreta essa perda de mito, né? A perda do mito expõe os conteúdos psíquicos que alteram os objetivos das suas necessidades, fazendo-os mergulhar no vazio ou no desinteresse, no prazer ou na alucinação do poder.
em se considerando que nenhum desses objetivos planifica o indivíduo, então ele passa a disputar a necessidade abrangente do despertar da consciência, né? Interpretando os mitos. Então, acho que aqui ela traz uma ideia muito interessante, né? Que o Jung também traz quando ele fala desse mito pessoal, né? E eu achei uma citação, uma entrevista que a Von Franz, que era uma analista que trabalhou com o Jung, perguntaram para ela sobre o momento atual. Isso foi uma entrevista lá antes dela falecer um pouco, acho que lá pelos início dos anos 80, alguma coisa assim, né? E aí ela responde, ela dizendo, olha, nós não vivemos mais em um cosmo mítico que nos dá sentido, dentro dessa ideia que a Joana traz, né? Parece-me que se já não estivermos mais contidos dentro de um mito coletivo, qualquer que seja ele, aí é chegado o momento de encontrar seu próprio mito. E aí então devemos descer aos infernos, descer em nós mesmos e encontrar qual é a imagem que nos guia. Então, eu achei muito interessante ela fazer essa correlação de quando a gente perde uma referência coletiva, né, a gente voltar para dentro. O início da consciência como uma necessidade de busca de referência. Eu fui mais ou menos por aí, né? Não sei se vocês concordam. Como é que tu vê, Guadalupe? Eu vejo ela nos convidando, nesse livro, ela justamente nos convidando a criar intimidade com esses conceitos do Jung e o que depois ela vai, no decorrer da obra, aprofundando. Então, essa questão do mito é uma delas, né? Ela vai nos trazendo a importância do mito, de nós reconhecermos e aprendermos, tentarmos ver isso de uma forma simbólica. Depois vai trazendo os conceitos que a seguir a gente pode falar um pouco sobre isso, mas principalmente essa forma, né, como tu estavas trazendo, Gelson, que a Joana vai fazendo, ela vai criando todo um ambiente para que a gente vá se acostumando, vá criando gosto, né, querendo saber mais. Então eu vejo esse capítulo do livro, um momento em que ela começa a trazer questões extremamente importantes para a construção do nosso pensamento, para nos desenvolvermos dentro do que ela traz aqui pelo viés psicológico, né? Mas em doses homeopáticas, né? Então ela lança ali para que a gente vá aprendendo. E ficando mais curioso e tentando entender como assim, né? Que importância é essa que tem um mito que eu nunca tinha notado, né? A gente pode ir para os contos de fadas, pode ir para as parábolas. E lendo, eu lembrei de uma fala que o Gelson até pode, né, ampliar, se achar interessante, porque eu ouvi através de ti, do Campbell, quando ele fala dessa questão dos mitos representando a canção do universo, e que nós dançamos essa música querendo ou não. Então, aí também tem essa ligação que a gente deve, essa intimidade que é bom que a gente aprenda a ter com os mitos, como uma forma de nos olharmos e nos reconhecermos dentro das nossas potencialidades no mundo simbólico, que é o lugar onde está o centro e a totalidade da psique, também, como a gente vai vendo. Uhum. Aqui ela fala, né, do mito, e acho que tem dois aspectos em cima do que estão trazendo, e essa ideia que a Malu traz, reforça, né, do processo de um mito regente, né, então, nessa ideia que ela diz que existe um mito que nos rege, né, em cada época tem um mito regente, e que nesse momento a gente está sem um mito, há uma perda do mito. O que isso quer dizer do ponto de vista dessa relação com a consciência, né? Então, quando a gente está falando em termos de mito, nisso que a Guadalupe e a Manu trouxeram, a gente está falando em duas dimensões. Uma, a dimensão dos arquétipos, né, que são referências essenciais e universais que dão base de sustentação para a nossa vida, por isso que os arquétipos são universais, não porque a expressão dele é igual, mas universal porque ele é transpessoal, né? Ele tira a gente do pessoal e vai para aquele caráter que é
inerentemente humano ou transhumano, nos levando para aquilo que é fundamental, que fundamenta nossa existência. Então, os arquétipos são elementos que vão organizar nossa experiência, determinando, assim, a partir disso, a assimilação de conteúdos e justamente esse exercício do espírito, que está, enquanto alma se experimentando, despertando como consciência, não só egóica, mas depois como uma consciência maior, mais profunda, que é a sua realidade espiritual. E dentro desse mundo arquetípico de referência, existe um plano organizador, que é o self, por isso que Joana já fala dessa relação do Criador com o homem, aqui no início do capítulo, que, de uma certa maneira, o Criador busca, né, uma relação com o consciente, como se a consciência do homem seja fundamental na relação com Deus, para poder expressar justamente e assumir, né, o seu lugar no mundo e, consequentemente, ser porta-voz da vontade de Deus também. Então, enquanto mito central, ele está representando uma faceta desse aspecto divino, enquanto um elemento arquetípico essencial que rege a nossa existência. A gente vê isso nos contos de fada, né? Quando que o rei, né? O rei representa o símbolo do self, o símbolo divino na Terra, né? E quando no conto de fada o rei adoece, toda a comunidade, né? Todo o povo adoece também. As vacas não dão leite, o trigo para de produzir. É como se o rei representasse não só um elemento pessoal como autoridade, mas simbolicamente a consciência coletiva e o elemento regente dessa consciência coletiva. Mas chega um momento que essa representação mítica, né, o mito central, caduca. Por quê? Porque ela precisa renovar, a própria imagem de Deus vai mudando, né? A gente vê lá o Deus mosaico, né? Que é um Deus de justiça, né? E de olho por olho, dentro por dentro, para um Deus de amor trazido por Jesus. Então, assim como a imagem divina vai mudando, esse mito central também muda, né? E, de uma certa maneira, a gente vive nesse momento a quebra desse mito central, que antes nos regia, né? E aí, o que diz Joana, né, aqui no início, né? Que esse vazio força a uma elaboração da consciência, desarticula, pode gerar atavismo do passado, como a busca do prazer, do poder, como a gente está vivendo hoje em dia, né? Não é? Né, realmente, né, esse extremismo, esses movimentos todos, né, a gente fica meio atordoado, porque é uma forma de reavaliar, de poder elaborar alguns elementos, até que um novo mito, né, central, ou seja, uma nova representação da divindade, ou simbolicamente do self, começa a despertar uma nova consciência também coletiva, uma nova fase evolutiva da humanidade. Então, a gente pode pensar nessa questão do mito central como também o espírito da época, né? O espírito que rege cada época. Então, cada história da humanidade é regido por um espírito da época, que é os princípios, valores, ideias, crenças que regem a nossa existência, né? E Joana está elaborando tudo isso para mostrar que esse processo, então, de emergência de um mito, até ele poder, de uma certa maneira, perder a sua força, o seu vício, desestabiliza, e até que ela diz assim, né, no momento, né, é óbvio que, se os conteúdos psíquicos emergentes formam a consciência, as contribuições atuais dessas se irão incorporar o inconsciente que surgirá mais tarde. Então, há um movimento entre aquilo que está sendo elaborado do passado, do nosso inconsciente, aquilo que é de novo, que está sendo trazido pela vida. E esse processo, né, dinâmico envolve momentos, né, que são justamente esses mitos centrais.
E, então, de certa maneira, essas crises desestabilizam, mas forçam justamente um movimento além, né? nesse movimento de transformação da nossa consciência, em vista de ampliar nossa capacidade de entendimento e, assim, ir percorrendo essa jornada evolutiva. E a gente vê que esse livro ele tem muito traz muito essa questão do coletivo, de como nós estamos, a sociedade, e se percebe durante todo o livro, né? Mas eu me lembrei aqui a questão do quanto o homem foi através do controle tentando se colocar, né? Através do controle, da dominação, o que gerou esse descontrole, se nós formos, né, trazer em palavras o que a gente está vivendo. Enquanto que a cooperação seria a saída. Então, também tem essa chamada assim, para a gente tentar sair desse movimento de antropocentrismo, desse lugar onde nós estamos voltados para o nosso umbigo e realmente partir para um lugar onde a gente se reconheça como elos de uma mesma corrente. E mesmo que não exatamente aqui nesse capítulo ela fale sobre isso, ela acaba nos trazendo essa necessidade da gente olhar para isso como um fato que está ocorrendo conosco e que através desse conflito, dessa dualidade, aí eu volto ali para o nosso capítulo, onde ela traz a importância da gente reconhecer que através do conflito é que nasce a consciência, é através do reconhecimento dessa dualidade que ela traz ali, bem e mal, luz e sombra, é que vai existir a oportunidade da criação, da ampliação da consciência. Então, esse eu acho que é outro conceito que ela traz muito claro nesse capítulo, que é a questão da necessidade do reconhecimento e de trabalhar a dualidade que existe em nós, né? Eu acho que esse é um conceito fundamental aqui, que é bastante complexo, esse capítulo, esse tema aí que o Gelson está trazendo, né? E para quem não está muito familiarizado, essa questão de que a consciência, ela surge a partir deste conflito, tem que ter uma oposição. E aí nós falando em mitos, né? Me lembrei do mito da criação cristã. Então, estava lá no paraíso, não acontecia nada, estava tudo, né, tudo tranquilo, daqui a pouco, então, né, a Eva é instigada e aí eles são expulsos do paraíso. Né? Então, a consciência se forma a partir de uma desestabilização, vamos dizer assim. Então, precisa desses opostos. Ela refere ali, né, esses mitos da criação, inclusive em outras religiões, ali ela fala do zoroastrismo e tal. Sempre essas forças opostas, e que nesse atrito, nessa contraposição, é que a gente vai tomando consciência, né? E aí ela começa a trazer essa ideia desses elementos que estão vindo do nosso inconsciente. Ela já traz essa ideia do inconsciente, né, dessa vida inconsciente que nós temos, e que entra em conflito com o ego, né, e precisa dessa instância chamada ego para que a consciência possa também se estabelecer. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental aqui. Né? Com certeza. Eu acho realmente esses elementos estão trazendo fantástico aqui, né? E então a Joana ela vai já introduzir justamente essa ideia de função transcendente, que é um conceito fundamental do Jung e que tem a ver com um processo de individuação, onde ela vai citar justamente isso, né? Ela vai dizer aqui, até eu vou ler porque eu acho tão importante isso, né? Ela diz: deste modo, o nascimento da consciência se opera mediante a conjunção dos contrários, como a Guadalupe e a Malu estavam trazendo, como decorrência de uma variada gama de conteúdos psíquicos que formam as impressões arquetípicas ao fazerem contato com o ego, dando surgimento à sua substância psíquica, e tornando todo esse trabalho um processo de individuação. Então, só nesse parágrafo aqui, a Joana faz uma síntese da psicologia do Jung. Né? Então, ela está falando que nisso que a Guadalupe e a Malu falaram, existe um mito da criação, ou seja, está numa unidade primordial,
nessa unidade primordial não há dor, não há sofrimento, porque a gente está no paraíso, ou seja, a gente está numa inconsciência. Não é que não existe dor e sofrimento, a gente não tem consciência disso, né? Até que vem, no mito da criação judaico-cristão, a ideia da maçã, né? A árvore do conhecimento, que gera, então, esse expulsão do paraíso, que é eu poder realmente assumir o meu caminho por mim mesmo, né? E começar a sair de Deus inconsciente e voltar para ele conscientemente. E aí, como diz a Joana aqui, começa um movimento de polarização que todo mito de criação, como a Guadalupe falou e a Marluce no início, gera uma tensão de opostos, né? Todo mito de criação se move por essa dualidade, e esses arquétipos começam, então, a ser trabalhados, né? A fé, como falou, o dever, a justiça, a paz, o amor, que são elementos arquetípicos que vão ser experimentados dentro dessa dualidade, porque a consciência é dual, né? Tudo que, o Jung diz, tudo que se move na consciência entra num processo de dualidade. Claro que talvez, na medida que a gente vai evoluindo, né, gente, a gente vai superar a dualidade e vai retomar uma unidade de plenitude, onde essa dualidade vai ser superada pelo self. Mas nesse momento, quando a gente fala em consciência, a gente fala necessariamente numa tensão de opostos. Entre as contradições do próprio arquétipo, né, bem e mal, justo e injusto, amor e ódio, ou dentro dessa diálogo que a benfeitora coloca, que é justamente a ideia de função transcendente. Esse diálogo entre o inconsciente e o ego, entre o não eu, né, e o eu. Né? Então, ela vai falar justamente desse movimento aí, né, que envolve uma tentativa de diálogo, mas de conflitos, né, que um enfrenta, um compensa o outro, um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro lado, e tudo isso, nessa ideia de uma força criativa, de embate, de luta, vai movimentando essa consciência que trabalha dentro dessa dualidade. Porque, para mim saber que existe o sim, tem que ter o não. Porque se só existisse o sim, não teria consciência do sim sem uma referência que contradiga e que contrapõe, né, esse sim. Então, tem que ter o sim e o não para eu poder ter noção do que representa cada um desses elementos. Então, a nossa consciência, ela se move dentro dessa dinâmica dual, justamente porque essas referências aparentemente contraditórias e opostas vão gerar uma tensão de energias para que eu possa realmente ir despertando enquanto possibilidade de entendimento dessas forças da alma e dessas forças do universo. E aí essa consciência vai, de uma maneira, agregando novos elementos nesse processo que ela fala aqui, que é o processo de individuação, ou seja, o arquétipo forma essa substância psíquica, onde cada um tem esse campo próprio, né? E aí esse trabalho da individuação, que é justamente essa elaboração, desde o surgimento da consciência, nesse embate de forças, até um processo que vai levando cada vez mais a nós a uma dimensão mais profunda, mais plena de nós. Eu me chamou a atenção aqui também que ela coloca, né, sem essa dualidade dos opostos que leva à reflexão. Aí eu me lembrei que para o Jung a reflexão é um instinto, né, um instinto importantíssimo, né, onde é esse ato da gente. Então, quando eu estou nessa dualidade, eu sei do bem pelo mal, e eu começo a refletir sobre isso, ao invés, então existe essa elaboração, eu deixo de ter uma reação simplesmente instintiva e passo a ter certa liberdade de escolher. Aí a consciência vai ampliando, né? Eu achei um detalhe que ela coloca ali, mas eu acho importante. Com isso, certeza. Né? Que é arquetípico no homem a reflexão, né? A reflexão, Jung fala que é o voltar-se para trás, né? Uhum. É como se, ou inclinar-se, né? Porque de uma maneira é como se na reflexão a gente conseguisse conter o impulso da vida, né? Que o instinto é o impulso de
ação, né? E por isso que ela fala em meditação e ação, né? Quando ela fala em meditação e ação, justamente, né, Marluce, ela está trazendo essa ideia da reflexão, porque o impulso nos impulsiona a vida. Então, todos os instintos, todos os impulsos que nos movem são forças arquetípicas que operam de maneira automática, né? Como é nos animais, como é na vida fisiológica e assim por diante, né? Ou mesmo na própria movimento das plantas também existe uma força arquetípica, a plantinha que busca o sol, né? Naturalmente. Então, existem forças que orientam e movimentam o comportamento, seja das plantas, dos animais e do homem. E esse impulso básico, que é os impulsos, que são os instintos, já é o arquétipo, é o arquétipo no nível biológico, né? E só que o homem tem essa capacidade de conter, né, o impulso. Então, a reflexão seria também um instinto, né? Uma capacidade inata de poder cortar o movimento natural, porque a gente não é só natureza, a gente é cultura, a gente é espírito, então a gente está operando sobre a natureza e poder, de uma maneira, gerar nesse movimento de contenção de energia, do impulso, possibilidade de trabalho, né? E por isso essa ideia da meditação e da ação, como esse jogo também dos opostos, como essa tensão necessária para que a vida possa se desdobrar, né? É muito interessante essa ideia. O entendimento disso que segue para a questão da psiquificação do instinto, né? Porque é justamente aí que vai se conseguindo elaborar essas questões instintivas e realmente ampliar a consciência. É justo, né, Guadalupe? Porque, na verdade, como a gente já tem livre-arbítrio, já tem uma subjetividade, ou seja, a gente tem uma mente própria que está sentindo prazer, dor, sensações, e estamos criando o nosso mundo interno. Então, essa subjetividade que é o nosso mundo interno, ela já vai elaborar o impulso. Então, o instinto acaba sendo um grande mistério, porque toda vez que o impulso ele toma lugar no mundo, enquanto comportamento, já há isso que tu falou, uma psiquificação do instinto. Não é mais o instinto puro, já é uma elaboração, né, do instinto, e por isso que esse impulso ele vai ganhar vários coloridos, várias representações, levando as pessoas ao vício, à compulsão, ou ao desvio desse impulso em favor também da criação, da elaboração, da espiritualização da vida e assim por diante. Porque justamente essa psiquificação do instinto, como tu falaste, né? Eu achei mais adiante interessante que ela vai trazendo esse trabalho, então, e o desenvolvimento ético e emocional do homem, que auxilia na liberação dos conflitos. E a seguir, ela fala, então, assim, né? Não lhe bastará conhecer, mas também viver a experiência de ser objeto conhecido. E vai trazendo essa necessidade de vivenciar essa experiência também, né? Então, isso também eu acho que é todo um parágrafo mais elaborado, onde ela traz muitas informações muito profundas, de uma forma bastante concisa, né? Que dá para a gente ficar muito tempo falando sobre isso, porque acaba passando por toda a relação de projeção, de recolhimento de projeção, e enfim, dá para passear por vários locais nesse parágrafo, que acho que traz informações também interessantes. Né? Eu acho importante, daí, antes disso, né, Guadalupe, trazer a noção de consciência, né, de ego ali, para a gente poder pensar. Porque no capítulo, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, é o 6, maturidade psicológica, ela já vai falar sobre o observador, a observação e o observado. Então, ali ela já introduz esse tema, que ela retoma agora aqui, né, ela retoma justamente esse ponto aqui, mas ela acrescenta, antes de retomar esse ponto, essa noção de consciência de ego. Como é que vocês percebem essa ideia de consciência, de ego, para a gente poder retomar essa ideia que o Guadalupe trouxe aí do processo de observação, do conhecer, de conhecer conhecido e assim por diante? Eu acho que aqui a gente podia entrar nessa ideia assim, bem inicial, né, de
ela vai trabalhar essa ideia de psique a partir da compreensão do Jung dessas duas instâncias, né? Nós temos o inconsciente e a consciência, né? E aí a gente tem, então, o ego como esse centro da consciência, né? E eu não me lembro qual é o livro que ela usa ela traz essa referência, né, da consciência sendo uma rolha que flutua no oceano, né? E o inconsciente, o oceano, né? Só para a gente ter uma ideia, começar a ter uma ideia da dimensão do inconsciente, essa dimensão imensa, né? A consciência é uma parte muito pequena e o ego sendo o centro dessa consciência, então menor ainda. No entanto, o ego está dizendo ali, né? Ela referencia Jung, né? Que o ego é fundamental, porque as relações com o ego que não são percebidas como tal são inconscientes. Então, apesar do ego ter esse lugar tão pequenininho, vamos dizer assim, é através dele, né, que a gente pode se relacionar com essa imensidão de conteúdos, né, que vem e que é ele que precisa mediar, e é isso que vai formando, então, a gente vai tomando consciência das coisas. Uhum. Aqui eu vejo isso também, que dela nos introduzindo nesse mundo, né, e trazendo, assim, porque a consciência, né, como já foi falado, é um conceito, um entendimento extremamente complexo. Então, ela vai começando a montar conosco, né? Então, nós temos o ego, né, como ali o centro da consciência, né? Mas nós temos aí o self como centro e a totalidade da psique. E assim ela vai nos ensinando a discriminar esses conceitos. Penso eu que para depois nos trazer a questão de uma forma mais forte, mais contundente, trabalhar a consciência de self, né? Trazendo a importância da consciência de ego, discriminando ali, né, que ele tem essa importância como um mediador, mas já nos deixando claro desde o início, né? Ela põe assim: estabelece ademais a diferença entre consciência e psique, que esta última representa a totalidade dos conteúdos psíquicos. E assim vai montando esse conceito, porque o conceito de consciência em si, desde já, acredito que seja importante a gente entender que não se refere só a ego. Tem a consciência do ego, né? E o ego, enquanto um complexo do self, se a gente for olhar, tem consciência no inconsciente. Tem várias ilhas de consciência dentro de nós. Então, isso a gente vai começando a ir elaborando a partir daqui. São duas coisas realmente importantes aqui, estão sublinhando em cima do que a benfeitora coloca. Uma é a diferença de psique e de ego, né, que a Guadalupe colocou aqui, né, que justamente a psique é a totalidade da nossa realidade, né, ou seja, é a personalidade toda, né, então a psique representa tanto o inconsciente como a consciência, né, então isso é um ponto bem importante, né, nós somos uma psique, ou seja, um espírito, né? E esse espírito, ele então, todo esse campo mental onde envolve conteúdos inconscientes e conscientes. E a primeira noção de consciência que ela está trazendo aqui é a consciência como esse campo onde o ego se movimenta, né? Como foi colocado também. Ou seja, então, essa consciência é o estar consciente. É o primeiro sentido de consciência aqui, porque ela vai citar justamente essa percepção do Jung em relação à consciência como aqueles elementos, conteúdos, que para se tornar conscientes precisam estar em relação com o ego, né? Então, aquilo que é inconsciente é inconsciente em relação ao ego. Eu tenho um inconsciente porque o ego não dá conta de perceber toda a minha realidade, toda a totalidade, né? Então, aqui o ego toma um caráter central nessa ideia, né? Que as coisas se movem aparentemente a partir dele, né? Então, se as coisas não estão em contato comigo, elas estão no inconsciente, né? Mas isso, como a Guadalupe falou, né? E também a Malu se introduziu, diz respeito justamente a um campo
onde o ego se movimenta, mas que a gente vai ver depois que existe outras noções de consciência, né? Uma consciência ética, uma consciência num nível maior. Ela vai falar depois, acho que em vários momentos, no livro Autodescobrimento, em outros livros sobre a noção de consciência central, de consciência secundária, e assim por diante. Então, isso depois a gente vai aprofundando com o tempo junto com a benfeitora. Então, só aqui a gente já está trazendo a ideia de um ego que é o regente desse campo da consciência, mas ele não é a consciência. Mas como os conteúdos para se tornar consciente passa pelo ego, então a gente está centrando nesse primeiro momento essa necessidade do ego poder realmente ser o observador da realidade, né? E aí isso que foi colocado antes, né? Que não bastará conhecer, mas também viver a experiência de ser o objeto conhecido. Aí a Joana vai fazer essa volta necessária, que tem a ver com a reflexão e com a autoconsciência, né? Quer dizer, uma coisa é eu estar consciente de algo, né? Uma coisa é eu ter autoconsciência. Eu posso ter perdido por uma questão de limitação física. Eu tô com a consciência alterada, né? Aonde eu tomei uma substância que me deixou fora de mim, né? Ou tenho uma lesão, ou tenho uma circunstâncias que limita a minha consciência, mas não tira a consciência, ou seja, alguém está respondendo ali. Se perguntar se eu sinto dor, se me beliscar, eu vou dizer, eu vou ter dor. Mas se perguntar qual é o meu nome, talvez eu não saiba dizer meu nome, porque eu estou ali com a minha consciência perturbada. Então, tu vê, em algum nível eu tenho consciência, mas em outro nível eu não tenho mais consciência. Então, o ego saiu de cena, né? Mas uma consciência permanece ali. Então, que consciência é essa que permanece? Então, aí começa toda uma complexidade da consciência, que a gente não vai aprofundar hoje aqui, né? Porque não cabe, mas que em outros momentos a Joana vai voltar, né? E a gente vai trabalhar. Mas o que ela está trazendo nesse primeiro momento aqui é que não basta adquirir conhecimento. Conhecer enquanto assimilar informação é um nível muito básico de consciência, muito elementar, né? Mas ainda é muito rudimentar, ainda é muito bruto disso, né? Então, o homem tem que ser detentor da consciência, que é diferente. Então, sair dessa consciência cognoscente, que percebe, hoje é tal dia, nós estamos em tal mês do ano, ontem eu fiz aquilo, hoje eu comi tal comida, por uma consciência reflexiva, que não basta de Joana conhecer, mas eu sou objeto também de ser conhecido, eu sou objeto de ser conhecido, e aí nesse se desdobrar em cima de mim mesmo, né, eu começo não só conhecer de fora para dentro, mas vivenciar eu mesmo como objeto de conhecimento, até se tornar uma outra fase, que ela não vai entrar aqui, ser o objeto conhecido, não só pelo outro, mas pelo self, né? É onde não só eu sou o objeto que conhece, o objeto que pode conhecer, que é instrumento do conhecimento, o objeto que se reconhece como elemento do conhecimento e passa a se conhecer, e depois ele é aquilo que vai ser conhecido, e vai ser instrumento também do conhecimento. Então, são níveis de realidade de consciência que vão sendo aos pouquinhos aprimorados e que Joana já está introduzindo aqui como questões importantes para serem pensadas, né? Isso muda um monte de coisa, né? Porque ela traz ideias e pensamentos que a gente não tem o hábito, assim, de aprofundar, né? Eu acho que por isso que ela mexe tanto com a gente, né?
E ela traz também ali, não sei se vocês já querem entrar sobre a questão do sofrimento, mas a possibilidade da gente olhar o sofrimento também para fazer consciência. Né? Antes disso, Guadalupe, eu acho que vale a pena só reforçar aqui, né, quando eu disse essa satisfação, né, que na relação sujeito-objeto, eu sou o sujeito que conhece e sou objeto conhecido também, né? Então, essa satisfação advém quando o ego, passando pela vivência do que conhece, torna-se, por sua vez, conhecido pelo outro, que também tem a função de sujeito conhecedor. O ego adquire, desse modo, a consciência autêntica, no momento em que é sujeito que conhece e o objeto conhecido, ou seja, a si mesmo também. Né? Então, essa consciência autêntica, depois Joana vai trabalhar como sendo uma consciência não só do ego, uma consciência de si, ou seja, do self. Né? E aí ela começa a entrar, como tu colocaste, né, Marlúcia, na questão do sofrimento. Aqui ela referencia o Buda, né, trazendo essa questão da lei do karma, né, que nós espíritas também compreendemos, assim, a lei da ação e reação. E esse sofrimento, então, como uma possibilidade de fazer consciência, isso eu achei bastante interessante, né? De novo, precisamos do oposto, né? Porque está tudo bem, se a coisa está, né, tá fluindo, o que muda, né? Então, o sofrimento vem para desacomodar e a possibilidade, então, da gente ampliar essa consciência, né? Até porque tem essa questão de que adquirir consciência é também um despertar justamente para entender que cabe a nós, ao ser, né, equacionar os seus conflitos, se responsabilizar. Então, isso eu entendo que se conecta com a questão do sofrimento, no momento em que o sofrimento, quando não entendido, não é um potencial, não se usa o potencial transformador dele e se fica daí num local estéril de ganho. Né? E aprender a vivenciar o sofrimento, como o Buda traz aqui, como Joana traz a partir de Buda, é se responsabilizar também pelas suas questões e trabalhar os seus conflitos, entendendo como que pode, procurando viver o entendimento de como que pode equacionar todas essas incógnitas e essa dualidade dentro de si, e aí buscando saídas justamente através da função transcendente desse diálogo, né, interno. Então, me parece que aí tem muito a questão do ganho, quando... Esse é um tema também que ela vai realmente trabalhar em vários momentos, inclusive vai ter um livro só sobre isso, né, que é o Plenitude, onde ela vai realmente se ocupar só sobre a questão do sofrimento a partir da proposta justamente budista, e vai acrescentar o que o Espiritismo tem para poder esclarecer, né? Mas aqui ela já introduz justamente esses 3 tipos de sofrimento que o Buda apresenta, né? O sofrimento físico, pelo desgaste do corpo, pela doença, né? O sofrimento causado pelo apego, né? Que envolve a transitoriedade da vida, né? Que a vida é transitória, e que a gente acaba, de uma maneira, buscando o prazer e não consegue manter aquilo, né, porque é transitório, isso gera sofrimento. E depois o sofrimento pelo condicionamento, né, seja de ordem física ou mental. Isso ela também vai aprofundar em outro momento, esses 3 tipos de sofrimento. Então, de uma certa maneira, aqui, quando ela começa a apresentar esses 3 níveis de sofrimento e aponta para a busca de cessação do próprio sofrimento, né? Ela está falando 2 tipos de sofrimento, porque aí ela nos leva para o Evangelho, né? Aquela parte do Evangelho segundo o Espiritismo, o bem e o mal sofrer, né? Então, a gente tem aqui 2 tipos de sofrimento. Sofrimento como afetação da vida, ou seja, aquilo que a gente mais comumente fala de dor, limitação, incômodo, né? Ou seja, o desgaste do envelhecimento, a dor de uma doença,
a elaboração de um luto, e essa questão que a gente é tomado pela vida e é afetado, né, por situações que nos constrangem, que nos limitam, ou seja, que geram sofrimento. E tem o sofrimento como postura existencial, né, que é que é uma opção da gente, que é uma atitude. A minha atitude frente à vida, que faz com que eu tenha mais recursos de lidar com ela e de uma maneira sofrer menos, ou me condicionar, né, e viver uma realidade pesada, difícil, carregando a minha vida, né, de um peso desnecessário. Daí eu estou construindo, gerando sofrimento para mim, né, que já é uma questão de postura existencial. Eu estou assumindo esse lugar por não ter habilidade, por não compreender, ou por estar arraigado a certos condicionamentos mentais, como ela diz aqui, que me fazem sofrer mais e de forma indevida, né? Então, e isso que ela vai começar da importância de trabalhar esses condicionamentos da mente para nos libertar desse sofrimento, que é uma postura nossa frente à vida, né? Tem tanta gente, né, que tem uma postura tão leve, otimista, que sabe tirar das limitações da dor sabedoria e consegue manter uma resiliência, uma capacidade de transcender aquela dor e sai mais fortalecido, e aquilo não perturba a paz interna dela. E outras, basta qualquer coisinha, qualquer pequena frustração, a pessoa já fica raivosa, já fica descompensada, já diz que o mundo é difícil, já quer cair fora dessa vida, já está amargurada. Então, a realidade é a realidade que implica, de uma certa maneira, dor e prazer. São elementos inerentes da nossa vida, da qual a gente não pode fugir, mas a gente pode transformar a dor e o prazer em sofrimento, né? Ou não. Depende de cada um de nós. E é justamente essa questão que ela vai começar a trazer aqui, né? Como a gente condiciona a nossa vida e cria realidades, ilusões que nos aprisionam, gerando, então, sofrimento. E ela fala desse trabalho em relação à cessação, né? Se referindo às enfermidades, mas que é um momento, então, de fazer esse caminho com carinho, porém disciplina, né? E isso eu acho importante quando a gente quer realmente mudar um padrão mental, realmente, né, se comprometer com a vida e sair desse lugar de sofrimento sem sentido, né? Que é com disciplina, mas também é com carinho. Então, não é só com um, nem só com o outro. E ela traz isso muito claro aqui, e acho bem, bem importante a forma como ela expressa, né? Ela está falando da consciência de novo, né? Enfrentar, portanto, o sofrimento sem válvulas psicológicas escapistas, né? É uma atitude saudável, ela diz. E depois ela diz também resulta de uma disposição consciente para o homem enfrentar-se desnudado, com uma visão otimista em torno do futuro por conquistar. Isso é muito importante, né, Marlúcia? Porque ela fala de uma segunda natureza, né, que nos condiciona, que é justamente esse exame mental. A gente vai criando os condicionamentos, né, físicos e mentais, que é um jeito de ser, né? Esse jeito de ser nos aprisiona. E aí, de uma certa maneira, ela vai dizer que o processo de cessação do sofrimento se dá justamente pelo sofrimento. Olha só esse jogo de palavras que Joana vai dizer, né? Porque esses hábitos mentais são formas de aprisionamento, de encarceramento do espírito, né? Que impede a autorrealização e que nos faz ficar uma circulação sem saída, né? Então, ela vai dizer, o processo de cessação do sofrimento dá-se ainda através do sofrimento, que propicia a satisfação pela certeza que advém de se estar liberando de sua áspera constrição. Então, olha só que interessante. Então, o sofrimento causa constrangimento,
o sofrimento causa um desconforto, mas ele é um libertador. Principalmente quando esse sofrimento ele nos liberta desse condicionamento mental, ele força a gente a abrir a cabeça, força a gente quebrar um pouquinho ali a cara na parede, a gente tem que sofrer para despertar, né? Então, essa questão que a Malu está falando da importância de a gente daí romper com essas válvulas psicológicas que são os condicionamentos, né? E assumir daí uma lucidez, né? E aí enfrentar a vida a partir de um outro lugar. E aí, então, tem todo esse movimento necessário justamente para que essa consciência possa ir, como a gente falou, despertando e se ampliando. Aqui, sabe, eu me lembrei de uma fala do Paulo de Tarso, eu acho, né, que ele diz: quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu li aqui ela, né, que o homem precisa se enfrentar desnudado, né? Então a gente realmente precisa deixar de lado, reconhecer, né, que é aquele sofrimento ali traz à tona uma série de coisas que é difíceis, e aí sim, então eu preciso encarar aquilo, né? E aí que vem a minha força, né? Ela fala que o sofrimento em si mesmo é uma fonte motivadora para as lutas de crescimento emocional e amadurecimento da personalidade. Porque daí ela falou que justamente vai dar isso, né, Maurício? Vai ajudar eu a compreender a existência de maneira menos sonhadora, menos ilusória, menos infantil, né? Então vai quebrar esse jogo ilusório, infantil, e aí quando eu conseguir superar nesse momento que mais difícil, depois eu chego num lugar de uma base de sustentação maior, né? Uma base psíquica, que é a minha conquista interna. E aí eu já estou num outro patamar, com essa capacidade de dialogar melhor com a vida e tirar dela um proveito enquanto possibilidades que ela me apresenta. Mas a gente tende a não pensar assim, né? A gente não quer o sofrimento de jeito nenhum, a gente quer ficar lá no paraíso, tem essa fantasia, né? Então, é um pensamento bem... Eu estava pensando justo isso, da imensidão da amorosidade divina, de nos colocar essas questões, porque senão é como a Marlu estava falando, senão a tendência é ficar na zona de conforto, é ficar no paraíso, é ficar na inconsciência. E do ponto de vista teórico é tão simples de entender isso, se a gente se deter um pouco, né? De que o sofrimento vem para ajudar, de que as lutas da vida elas vêm para nos ajudar a crescer, nos colocando ali uma necessidade que nos tira da zona de conforto. Então, a gente até tem uma certa capacidade de entender, mas realmente como é difícil vivenciar. E como para isso precisa a disciplina, o amor, né? Mas como é possível sair da teoria e experienciar, né? Porque realmente aí a base de sustentação, a conexão com o self, ela passa para um outro patamar. Ela até dá quatro dicas, né? 4 propostas práticas para superar o sofrimento, e todas elas, de uma certa maneira, estão baseadas no amor, né? Porque fala dessa questão de reconhecer que todos nós somos dignos, né? Não só eu como os outros, e poder ter pessoas como modelo, né? Que tenham valor, pode ser um exemplo da qual eu posso dedicar meu afeto, o meu reconhecimento. Depois, identificar a taxa de bondade nas pessoas, né? Poder reconhecer essa presença divina em todo ser humano, né? E que tem um núcleo de luz, de bondade presente em cada pessoa, independente do quanto ele é diferente de mim. Depois, daí, desenvolver a compaixão como um movimento natural, amplificando essa compreensão, e até chegar nessa dimensão mais elaborada do amor como uma coisa constante na minha vida, um exercício presente, lúcido, da qual eu estou ali aberto e trazendo para a minha vida como uma experiência de comunhão, né, comigo,
com Deus, com a vida e com o outro. Então, são fases de um processo onde esse tema do amor está presente em todas elas, né? Eu acho uma coisa bem importante aqui que ela traz é isso, né? Como o nosso olhar afeta o outro e como a forma como o outro me percebe também altera a forma como eu me vejo. Então, como a gente tem responsabilidade, né? Como o nosso olhar para o outro, quando a gente julga, na realidade a gente está exacerbando algo ali, colocando sem necessidade. Quando eu olho com potencialidade, quando eu olho com bondade, como ela diz, como eu mudo esse campo, né? Isso eu achei fundamental. E compaixão não no sentido de pena, né? Ela fala, inclusive, na compaixão dinâmica, ela diz ali, né? Onde eu reconheço as potencialidades do outro, vai além da piedade, né? Eu não vejo, coitadinho, não tem condições, não. Eu vejo o potencial ali, né? Eu reconheço a dor do outro e vejo o recurso também, né? A compaixão é uma sensibilidade, né, em relação ao outro, não uma pena. Né? Não pena, isso. E, por último, ela entra nesse ponto que a gente já chegou a citar um pouquinho, que é a meditação em ação. E uma coisa que eu acho bem importante, que ela coloca aqui no final do capítulo, que toda ação é uma síntese do espírito, né? Ou seja, a gente não faz nunca mais do que a gente pode. Ou seja, a ação reflete, né, ou consolida, como ela coloca aqui, as nossas disposições individuais internas. Então, ela diz que a ação é o coroamento das disposições íntimas. Né? Então, seja a ação impulsiva daquele ser que não reflete, seja a ação como resultado desse processo de elaboração que começa na mente. E por isso é necessário de meditar, né? Porque a meditação vai ser esse corte, né? Esse movimento que eu falava antes de conter, justamente para que essa ação possa ganhar em conquistas individuais, porque tudo começa numa ideia, né? A mente, forma da vida, né? A palavra expressa e a ação executa. Então, tudo vai coagulando, mas tudo começou na mente, né? Nas nossas vibrações, nossos estados internos. Tu vai reagir conforme a tua natureza, tu vai reagir conforme a tua capacidade, tu vai agir conforme os recursos que tu tem. Então, de uma certa forma, aqui, a Joana está justamente falando desse homem que se autodescobre a partir desse jogo entre a ação e o momento de meditar, né, para poder abrir espaço nessa ação e gerar luz, né? Luz no entendimento do meu movimento e nos elementos que eu vou assimilando enquanto conhecimento e nas mudanças de hábitos mentais que vão dando novas possibilidades de atitudes frente à vida também. Então, é toda uma dinâmica que está se impondo a partir desse movimento, né? De uma ação bem vivenciada, ou seja, bem refletida, elaborada, lúcida, né? E de um trabalho comigo mesmo para que eu possa, de uma certa maneira, construindo novas ações de maneira mais adequada, mais rica e mais em sintonia com os valores espirituais. E ela vai trazendo o caminho que aos poucos, né, e as várias fases de começando devagar, e enfim, aí depois lá ela diz, passado um regular período de alguns anos, é que aí se solidifica, ela traz isso de outra forma. E fala, meditação não deve ser um dever imposto, porém um prazer conquistado. E eu acho interessante, porque a gente sabe hoje em dia se tem muitas pesquisas em relação à meditação e as mudanças, né, na estrutura cerebral e o quanto 6 semanas se consegue uma mudança substancial e questões assim. 6 semanas é pouco se a gente compara com esse 1 ano. Mas são válidas essas mudanças, mas o quanto aqui se fala de algo que começa assim, mas que é mais profundo
no sentido de manter, de ter a disciplina, de manter aquele hábito até que ele se torne parte da vida e faça parte do teu modo de ser. Então, se a estrutura cerebral começa muito antes a se modificar, apesar da gente estar falando aqui de um ser espiritual, mas que bom que se prova isso, e se tem mudanças em inúmeras, né, melhoria em inúmeras doenças. Por outro lado, esse prazer conquistado através da disciplina, ele leva um tempo para trazer os frutos na sua totalidade e trazer aquele homem que reflete e não reage em sua totalidade de ação. Então, acho interessante esse caminho que ela traz. Eu achei... Posso ler só uma frasezinha do Sim, Leon nós estamos Denis? no nosso final do tempo, mas pode encerrar, então, Malu, sei como... Do Leon Denis, sobre a meditação. Deus nos fala ainda no santuário do nosso ser, nas horas de silêncio e de meditação. Quando os ruídos discordantes da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz desperta, se faz ouvir. Essa voz sai das profundezas da consciência e nos fala de dever, de progresso, de ascensão. Há em nós um refúgio íntimo, como uma fonte profunda de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude e de luz. Que bonito, né? E com certeza. Isso que a benfeitora nos coloca, que então que a gente pode, pensar é um processo de aprendizado também. Pensar bem é um exercício que a gente vai conquistando aos poucos. E tem esse manancial aí dentro de cada um de nós, né, Marluce? A espera de ser descoberto e ganhar, né, lugar no mundo. Então fica para nós mais esse momento rico que a benfeitora nos traz, né, em relação ao capítulo estudado. E semana que vem estaremos, então, no 9º capítulo, o futuro do homem, que todos nós possamos continuar juntos nesse estudo. Quem quiser pode, como sempre, trazer suas questões, se a gente poder, em algum momento, se ocupar delas e poder responder também, junto com os demais companheiros aqui do grupo. Um abraço a todos, até o próximo encontro.